Em Provérbios, capítulo 10, versículo 9, diz assim: quem anda em integridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será descoberto. Olha que alerta, que promessa e que alerta, né? E que informação poderosa. Integridade vai te dar segurança. Mas quando perverte o seu caminho, quando você se desvia, quando você negocia a sua integridade, você vai acabar sendo envergonhado. É basicamente isso. Uma ilustração muito própria e poderosa em relação à questão da integridade fala de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi um dos presidentes dos Estados Unidos, talvez o mais famoso dos presidentes norte-americanos. Tem uma informação sobre ele que Abraham Lincoln, ele percorreu quilômetros para devolver, sabe o quê? 25 centavos. Claro que na linguagem norte-americana, a moeda norte-americana é cents. Ele percorreu quilômetros, um quarto de dólar. Quanto é que está o dólar hoje? R$5? Então, divide aí por 4, né? R$1,25. Percorreu quilômetros para devolver R$1,25 de troco, do que ele havia cobrado a mais de um cliente. Isso é integridade, isso se chama integridade, né? Por quê? Porque a reputação e a honestidade foi o que sustentou esse homem, esse líder de uma nação em crise. Ele foi assassinado, já falei isso até em outro programa, né? Abraham Lincoln foi assassinado, covardemente assassinado, por causa de questões que a gente pode fazer até um dia uma devocional sobre esse assunto. Eu tenho alguns ensinamentos sobre essa questão de integridade. Integridade, ela é o que faz a pessoa se sentir completa, sem nenhuma deficiência. É uma pessoa sem falhas, sem ranhuras, sem brechas. É isso a integridade. Sem mentiras, sem máscaras, né? A palavra integridade me lembra muito a palavra sinceridade, né? E a palavra sinceridade vem da expressão sinecera, da expressão latina sinecera. E era interessante que quando alguns artesãos, né, construtores, usavam aquelas pedras de mármore, elas rachavam. Para esconder a rachadura, eles passavam cera naquela rachadura para esconder aquela falha naquela pedra de mármore. Eu tô rindo, porque há muitos anos atrás, eu acho que eu já contei isso em alguma devocional, devo ter contado. Eu subi numa mesa na minha casa, morava na Ilha do Governador, e na sala de casa tinha uma mesa de mármore. Eu subi na mesa de mármore e ela trincou. Gente, sabe o que eu fiz para tentar esconder? Eu peguei uma vela, acendi uma vela, fui pingando a vela daquela rachadura da mesa todinha e depois passei uma faca. Falei, ninguém vai ver a rachadura. A primeira coisa que a minha madrasta viu quando chegou na sala, só escutei o berro: quem quebrou essa mesa? Tinha sido lá, e bota aquele monte de irmãos na fila. Foi você. Eles já apontaram, foi o Dudu que quebrou isso daí. Então a gente não consegue esconder o nosso pecado. Não adianta a gente passar a cera. Então o que eles faziam? Quando eles queriam saber se a peça estava íntegra, eles colocavam calor naquela peça de mármore, e quando havia cera naquele mármore, aquilo derretia e apareciam todas as falhas, né? Todos os erros, talvez rachaduras naquela pedra de mármore. A integridade é aquilo que pode ser provado com o fogo, e mesmo provado com o fogo, a única coisa que permanece é aquela peça lisa de mármore, se é que você está entendendo o que eu quero dizer, sem falha, sem cera, sem mentira, sem máscara, sem nada oculto, sem nada escondido. É isso que fala Provérbios 10:9, quando diz: aquele que anda em integridade anda seguro. Pode vir o fogo que for da provação, mas ele vai ficar íntegro, inteiro, consistente, completo, porque ele não tem nada a esconder. Tudo ele já tem descoberto, já tem patente aos olhos de Deus, ele não tem nada a deixar
né? Não tem nada a esconder, não tem nada a declarar, já foi tudo falado para Deus. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, andar seguro, a paz de quem tem nada, absolutamente nada a ocultar de alguém. Quando você não tem nada a ocultar, não tem nada a esconder, você vai andar seguro, você vai andar em paz. Faça isso, não omita nada, não esconda nada. Vá para a presença de Deus. Tiver que restituir alguém, restitua. Ou seja, não fique devendo nada para ninguém. Nada, nada. A única coisa que a gente deve dever a alguém é o amor. A única coisa, a única dívida que a gente deve ter com qualquer pessoa é amor. O restante a gente deve ter a nossa vida completamente passada ali. E uma terceira coisa que eu digo para vocês aqui nessa devocional sobre algo que ninguém pode roubar de você, que é a sua reputação, é que a verdade sempre vem à tona. Por que eu estou falando isso? Porque a desonestidade, ela é uma tela perigosa. É como uma teia de aranha que mais cedo ou mais tarde vai pegar. Quando eu falo uma tela, é uma apresentação, né? A verdade sempre vai trazer à tona a mentira. Mais cedo ou mais tarde, como diz o ditado, né? A verdade vem à tona. A Bíblia vai dizer até o seguinte: não há nada de oculto que não venha a ser revelado. Não há nada de oculto. Então não é melhor, o pastor Eibe sempre fala que é melhor você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Melhor, né? É mais seguro, é mais próprio, é saudável você não ter nada a esconder do que viver com alguma coisa escondida que acaba apodrecendo a alma, enfermando o coração e nos afastando de Deus. Eu termino essa devocional de hoje, eu espero que tenha falado o seu coração com uma frase de C.S. Lewis, que diz o seguinte: a integridade é fazer a coisa certa, mesmo quando ninguém está olhando. Recebeu essa palavra? Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus, abençoa o coração dessa pessoa tão preciosa que está nos assistindo agora. Deus, em nome de Jesus, que haja uma decisão no dia de hoje pela integridade. Se há alguma coisa que ninguém pode tirar de nós, só nós podemos entregar nas mãos de outra pessoa, de um inimigo, é o nosso bom nome. E o bom nome se faz com uma vida sem máscaras, sincera, sem ser alguma. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida reta e íntegra, nada deficiente, temente a Deus, em todos os caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Eu tenho muita expectativa de que essa palavra tenha falado ao seu coração. Mas logo após o intervalo, nós vamos terminar esse programa de hoje, mas eu não posso deixar de te pedir uma coisa. Por favor, compartilhe isso com alguém. Compartilhe. Deixa uma mensagem para a gente no nosso canal do YouTube, que a gente quer ter um feedback do que Deus falou ao seu coração, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta para terminar o Começando Bem o Seu Dia. Olha, gente, estamos terminando o programa de hoje, sexta-feira, Começando Bem o Seu Dia, falando sobre a reputação, que ninguém rouba de você quando você não tem nada a ocultar, com uma aplicação final aqui. Se você tem alguma coisa pendente com alguém, acerte isso. Acerte qualquer conta pendente ou uma informação distorcida, alguma coisa que ficou no ar, que não está bem resolvida. Faz isso hoje. Viva de forma limpa diante de Deus e diante dos homens, tá bom? Eu sei que hoje é sexta-feira, mas só como um prenúncio do que vem aí pelo final de semana, não se esqueça de que domingo nós temos cultos na Paz Church Sede, na Avenida Borges Leal 2213.
vai passar aí o nosso WhatsApp para você ter maiores informações. Nós temos culto 7 da manhã, 9 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Nós estamos vivendo uma série de mensagens extraordinárias falando sobre família. Começou com a pastora Rebeca e pastor Paul Jeff, que foi simplesmente impressionante, e vai continuar com a pastora Miriam e pastor Luiz a sequência dessas mensagens. Mas também a gente tem cultos de celebração na Paz Church em dezenas de núcleos e em campos espalhados por toda a cidade de Santarém. Para você saber disso, como eu já disse, fale conosco no nosso canal do WhatsApp. Não esqueça de nos visitar também e de se inscrever no nosso canal do YouTube, tá bom? Deixar ali a sua mensagem, curtir, comentar, compartilhar com outras pessoas. Deus te abençoe. A gente volta amanhã, sábado, com o nosso quadro Família em Sintonia, se Deus permitir. Deus te abençoe. Até amanhã com Começando Bem o Seu Dia. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Dos meus dias, de tudo eu estou aprendendo a lição. Cada dia mais satisfeito em ti.